Olá, meus amigos, minhas amigas. Boa noite para todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre, amigo e benfeitor, acolha a todos nós, que nos sintamos aí embalados e envolvidos pela sua presença. É uma alegria estarmos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo da obra Calma, do benfeitor espiritual Emmanuel. Então fica aqui desde já o nosso abraço a todos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, né? Aqui no YouTube o Ronaldo Santana, o Dom Jorge, a Emília, a Beatriz, o Mário Domingos, a Rosane, a Carminda, quem mais? O Tavinho sempre conosco, um grande abraço, meu amigo. No Facebook também, a Lúcia Rezende, a Madalena Bulhões, a Enza, um abraço, minha amiga Luíse Vale, a Zilda da Silva, a Cristina, enfim, é sempre uma alegria estarmos juntos, meus amigos, que tenhamos bons momentos, proveitosos momentos de reflexão, que saiamos dessa proposta, né, de leitura e de aprendizado, que saiamos desses momentos renovados, mais inspirados quanto ao caminho que nos cabe trilhar. E, para quem está aí acompanhando, nós vamos hoje, então, avançar para o capítulo 5 da obra, cujo título é Serenidade e Paciência. Serenidade e paciência, muito associados ao próprio título da obra em si, Calma. O grande objetivo, creio, para todos nós com esse estudo, será desenvolvermos o coração, um pouco mais de paciência, um pouco mais de serenidade a cada dia. Essa é a grande ideia. Isso, na verdade, é conquistar a calma. Sabermos conservar a serenidade, quaisquer que sejam as circunstâncias, ou pelo menos recompô-la o quanto antes, se delas sairmos, e sabermos também cultivar a paciência, que é aí um elemento essencial para tudo que venhamos a construir na jornada espiritual. É a própria base de conquista, de consolidação de toda e qualquer virtude. Jesus mesmo dirá no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 21, na vossa paciência ganhareis as vossas almas. Ou seja, a paciência é essa grande chave, é esse ingrediente fundamental para a conquista de nós mesmos, que é a maior de todas as conquistas. Nenhuma outra conquista se iguala a essa. Jesus mesmo, no Evangelho, também nos diria de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou seja, perder-se a si mesmo, não conquistar-se, não conhecer-se, não libertar-se. Portanto, Jesus diz para nós que é a paciência esse elemento fundamental para que venhamos a estabelecer e alcançar essa que é a mais fundamental de todas as conquistas. Por isso, talvez, quando a gente vai fazer um estudo sobre as reflexões de Emmanuel acerca da paciência, eu fiz esse estudo aqui, e a gente vai encontrando Emmanuel associando a paciência a vários outros elementos. Então, primeiro ele vai dizer assim que a paciência é a ciência da paz. Então, paz, ciência, né? Até pelo nome a gente poderia extrair aí, fazer uma analogia. Então, é uma ciência da paz, de como conservar a paz, de como aprender a manter a paz. Então, paciência. Outro elemento que Emmanuel vai dizer, ou outra definição que ele vai trazer acerca da paciência. A paciência é o selo da paz. Em outro momento ele diz, a paciência é a escora da paz. E em outro momento ele vai dizer que na farmácia da vida, a paciência é o específico da paz. Então veja que interessante essa associação, né, que Emmanuel vai fazer, trazendo-nos várias perspectivas, várias faces do que é a paciência. Ao mesmo tempo, ela é o selo, a escora, o específico, ou seja, o medicamento, né, o remédio da paz, e a ciência da paz.
para a gente entender a dimensão e a importância do que é o cultivo da paciência em nossa vida. Por quê? Porque essa palavrinha ela vai ali conter uma série de elementos fundamentais para a evolução do espírito, que é, primeiro, a capacidade de saber esperar, ou seja, o esperançar. Paciência e esperança vão estar muito associados. Então, aprender a saber esperar, o que vai estar aí também associado com o tempo, aprender a lidar, a valorizar o tempo, lidar com ele, aproveitá-lo, né? Este que é o maior patrimônio que recebemos aqui na experiência material, o patrimônio do tempo. Há até um texto muito interessante no livro Jesus no Lar, chamado O Talismã Oculto, em que Jesus vai falar, né? Os discípulos perguntam para ele se ele tinha algum talismã que os possibilitasse alcançar aquilo que ele já tinha, né? Aquelas capacidades, aquele reino do qual ele falava, e ele diz que tinha, sim, um talismã muito especial, um talismã sem o qual é impossível qualquer realização na vida, no mundo, e ele vai dizer então que esse talismã é o talismã do tempo, que está aí também incluído na paciência. Então a gente já falou do saber esperar, que está associado a valorizar o tempo, está ali também incluso na paciência o trabalho, porque a paciência não significa apenas esperar de maneira inerte. Paciência se traduz, diz Emmanuel, em obstinação pacífica na obra que nos propomos a realizar. Então, obstinação pacífica, uma obstinação que sabe conservar a paz, que não se inquieta, que não se angustia, que não se desespera, que não se torna ansiosa, mas que age, que opera, que é obstinada, que faz tudo que está ao seu alcance. Então, dessa mistura de ingredientes fundamentais, trabalho, tempo e esperança, nascem todas as conquistas do espírito na jornada infinita, na jornada ascensional. Por isso a paciência é assim tão importante. E Jesus chega a dizer que por meio dela é que ganharemos as nossas almas. A palavra que ele usa no grego, que foi traduzida por paciência, é a palavra hipomone, que em alguns outros momentos é traduzida por outras palavrinhas similares. Por exemplo, perseverança. Em alguns outros momentos, por fortaleza. Como a dizer que é tudo uma coisa só. Paciência, perseverança, fortaleza, são faces de um mesmo diamante, de uma mesma pedra preciosa do Espírito que nos cabe aí cultivar, buscar e desenvolver em nós. Então, é sobre isso que nós vamos falar, sobre serenidade e paciência. Naturalmente, serenidade e paciência estão intimamente relacionadas, né? Porque se eu não consigo manter um estado de serenidade, que significa disciplinar emoções, acerenar as emoções, eu mais dificilmente conseguirei manter a paciência. Se eu estou completamente inquieto, né, angustiado, se eu não busco ali recursos para serenar internamente os meus pensamentos, os meus sentimentos, como é que eu vou ser paciente? Eu vivo num constante estado de tensão. Eu vivo num constante estado ali de iminente explosão, porque eu estou internamente eu estou naquele rebuliço, né? Eu estou naquele furor. E então, às vezes, um pequeno gatilho, uma palavrinha de alguém, uma coisa que não deu certo, leva a pessoa a estourar, a perder completamente qualquer controle. Então, não dá para conservar paciência, de fato, sem também manter a serenidade. E vice-versa, né? Para que eu aprenda a manter a serenidade, um dos fatores essenciais é aprender também a ter paciência. Saber esperar o tempo de cada coisa, o processo de cada coisa. Então, elas se fundem, são como que irmãs gêmeas essenciais para a conquista da calma. E a primeira frase de Emmanuel nos diz o seguinte: no sentido de preservar a própria paz, lembra lá quantas associações da paciência com a paz que Emmanuel fez? O selo, a escora, o específico e a ciência da paz, tudo relacionado com a paciência. Então, no sentido de preservar a própria paz,
é indispensável nos disponhamos a manter criteriosa atenção sobre nós mesmos. Então, isso aqui é fundamental. A criatura que não se conhece, que não mergulhou nada em si mesma, que não tem buscado fazer na oração, na meditação, no estudo, na reflexão, um processo de aprofundamento em si mesma, é uma criatura que ainda não é capaz de se governar. Porque um primeiro passo para o autogoverno, o autodomínio, será o autoconhecimento. Se eu não me conheço, tampouco me governarei. Tampouco serei senhor de mim. Né? Muitas das vezes agirei no puro impulso das paixões, das emoções perturbadas, e é aí que a criatura, quando está nesse processo, vai colocando os pés pelas mãos, vai agindo sem pensar, sem raciocinar, e vai só se complicando cada vez mais. Por quê? Ela não está fazendo esse movimento e conservando, cultivando isso como hábito diário de atentar para si mesma, de maneira criteriosa. Veja o que ele diz, criteriosa atenção. Então, atenção com critério. Que tipo de critérios? Os critérios do Evangelho. Os critérios que a doutrina espírita nos trazem são os critérios que nos apresentam aí, digamos assim, o norte, né? É a meta, é o referencial. Se eu estou me afastando disso, desses critérios que o Espiritismo e o Evangelho propõem, então eu preciso conduzir, né, o meu ser, os meus sentimentos para outros rumos. Eu preciso reajustar os rumos que eu tenho seguido. Então, por isso, análise criteriosa, que é o que Santo Agostinho nos indica na questão 919A, quando Kardec justamente pergunta o melhor ou o meio mais prático para uma criatura se transformar. Poderíamos sintetizar a resposta de Santo Agostinho nisso aqui: manter criteriosa atenção sobre si mesma, de preferência todos os dias, analisar-se, conhecer-se, para então aprender a governar-se. Fora disso, ou sem fazermos isso, estaremos ainda vivendo muito ao sabor do vento. Quais folhas, né, ao sabor do vento, ou como uma cortiça ao sabor das ondas. Seremos levados para cá e para lá, segundo os ventos aí das paixões, das tempestades, das lutas. Não teremos ainda o leme da nossa existência em nossas mãos. É o que Paulo vai trabalhar na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a gente sempre gosta de lembrar isso. Dois conceitos que ele trabalha: alma vivente e espírito vivificante. Então, alma vivente é aquela criatura que está ainda nessa dinâmica muito passiva em relação à vida e às circunstâncias. Ela é arrastada, moldada pelas circunstâncias, pelas paixões, né? Aliás, a palavra paixão vem disso, né? De passio, ou seja, de passividade. A criatura se deixa levar passivamente pelas paixões. Por outro lado, nós temos espírito vivificante, que aí já dá uma ideia de a criatura ativa, a criatura que se governa, que conduz a sua vida, a sua existência. Kardec vai trabalhar conceitos muito similares a esses, lá no Livro dos Espíritos, no comentário da questão 941, o homem carnal e o homem moral. Inclusive, nós fizemos uma palestra há pouco tempo, fazendo essa associação entre os conceitos de Paulo e de Kardec. O título é justamente o homem carnal e o homem moral. Então é isso que Emmanuel está dizendo. Sem conhecimento de nós mesmos, não há governo próprio, por isso não há paz. Não há paz que se sustente se a criatura não se conhece e não se governa. Por quê? A todo momento ela é manipulada, ela é moldada pelas circunstâncias exteriores. Se ela não consegue construir um templo interno, né, um santuário interior protegido, né, imune diante dessas circunstâncias difíceis da vida, ela não consegue conservar essa paz. É como um indivíduo que constrói castelos de areia. Vem o vento, vem a chuva, daqui a pouco aquilo tudo rui, né, a todo momento, porque faltam bases seguras. Agora, o que constrói essa paz internamente, construindo esse santuário, esse sim, né, consegue manter, preservar a própria paz. O conflito de resultados inavaliáveis pode surgir da explosão de sentimentos descontrolados. Entretanto, não se obtém a paz sem esforço.
Então a gente vinha falando, se o indivíduo vive nesse constante estado de tensão, a qualquer momento pode existir ali um gatilho que o leva à explosão, a agir no impulso, né? A agir de maneira impensada, e daqui a pouco ele, quando ele dá por si, ele cometeu uma série de equívocos, uma série de tropeços, né? Colocou os pés pelas mãos, criou uma série de complicações, porque ele se deixou conduzir por essa impulsividade, porque não estabeleceu internamente um estado de serenidade, de paz, de paciência, que o auxilie diante, por exemplo, de uma prova, diante de uma ofensa, diante de um desafio mais intenso na experiência física, esse estado interior que o permita receber aquilo, trabalhar aquilo, meditar, refletir, renovar internamente os quadros da emoção e do sentimento, para então atuar. Se a criatura vai vivendo sem esse conhecimento de si mesma, ela é muito impulsiva, ela é muito reativa, e nós somos, de fato, conhecidos pelas nossas reações. Então, se eu não consigo trabalhar essa natureza interna para, digamos assim, em recebendo algo que vem de fora, uma ofensa, uma crítica, um revés, uma decepção, uma perda, trabalhar aquilo, renovar, acerenar para então agir, se eu não consigo fazer, eu vou agindo nesse impulso, e aí, às vezes, em alguns minutos, eu crio complicações que vão durar séculos. Esses dias mesmo eu lia o livro Ação e Reação, e às vezes espíritos que já têm ali uma bagagem, espíritos que já têm uma condição moral um pouco desenvolvida, né, de certo modo já desenvolvida, mas que cedem a alguns momentos de impulsividade, dessa explosão dos sentimentos, e que criaram para eles dores tremendas que estavam agora se reajustando. Então, André Luiz vai acompanhando, né, o livro Ação e Reação, vários desses quadros de espíritos em reajuste na matéria, e alguns deles, como disse, já tinham um cabedal, já tinham um certo progresso intelectual, moral também, mas cederam a alguns momentos de impulsividade, geralmente conduzidos por paixões, seja por questões envolvendo dinheiro, seja por questões envolvendo a sexualidade, o prazer, cederam a esses minutos de irracionalidade, em que a animalidade assomou, né, e passou a governar, e aí criaram para si débitos e dores que demandariam em muitos anos, muito suor e muitas lágrimas para reajustar. Então é importantíssimo que nós aprendamos a criar na vivência cotidiana esse estado, porque então a gente tem mais controle sobre nós mesmos, né? As circunstâncias, por mais que cheguem esses gatilhos, eles não conseguem, de fato, acionar essa impulsividade, essa explosão, porque entre a circunstância, o acontecimento e os meus sentimentos, as minhas emoções, tem ali uma proteção, tem ali todo um escudo que a criatura estabeleceu de fé, de bondade, de equilíbrio, de harmonia, que protege esse primeiro impacto para que o resultado não seja catastrófico. Então é importantíssimo a gente criar esses recursos protetivos, né, do nosso ser espiritual. Paulo vai trabalhar nas suas cartas o conceito da armadura de Deus. A gente precisa criar essa armadura para lidar com os choques da vida, para que a gente não se desestruture por completo diante de um choque como esse. E aí ele vai falando, né, o capacete da esperança. Então, a esperança nos protege de muitas coisas, de pensamentos de desesperança, de aflição, de angústia. Nos protege de muitas coisas que nos levariam, às vezes, a caminhos de equívocos, a caminhos dolorosos. Ele vai falar da couraça da caridade, da fé, do escudo da fé. São recursos imprescindíveis que protegem-nos desses impactos e nos auxiliam a devolver, a responder à vida, então, de maneira mais serena, mais harmoniosa. E é o que ele diz, não se obtém a paz sem esforço. Eu me lembro da palavra, da fala de Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 11, em que Pedro, ele diz assim, né? Busque a paz e siga. Então é muito interessante, embora curtinha essa fala de Pedro, porque uma coisa é buscar, desejar, ansiar a paz. Creio que todos buscamos a paz, desejamos a paz.
Agora, outra coisa é mantê-la, conservá-la, que é o segundo verbo que ele coloca. Siga. Então, uma coisa é o busque, outra coisa é o siga. Como a dizer que há uma constância aí a ser mantida, há um modo de caminhar a ser mantido para que a paz permaneça conosco. A paz não é uma coisa assim que, uma vez que eu conquistei ela, alcancei ela, pronto, ela está garantida para todo sempre. Então, não. A paz é algo que, uma vez que eu entro nesse estado, eu preciso adotar determinadas posturas que vão mantendo essa paz. É claro que quando você chega na condição de um espírito puro, ele já alinhou de tal modo a sua vida à lei divina que não há mais risco nenhum de perder a sua paz. Agora, para nós, espíritos ainda que muito oscilantes, é preciso que a gente construa aí essa paz no dia a dia, na maneira de nos conduzirmos, juntando esses elementos. Serenidade, estudo, oração, confiança, fé, são recursos que, na caminhada, vão sendo os mantenedores da paz. Não é algo que eu simplesmente, encontrei a paz aqui, guardei e pronto, agora ela fica comigo para sempre. Um dia será, quando formos espíritos puros. Mas até lá, é muito mais um modo de caminhar a paz do que chegar a algum lugar ou chegar a alguma circunstância. Entenderam? Então, esse é um conceito importante. Quem acredite no imaginário valor da desinibição despropositada, no intuito de garantir o equilíbrio próprio, observe a força elétrica desorientada ou o trânsito sem disciplina. Ou seja, quem acredite que para manter o equilíbrio eu preciso dar livre vazão aí aos meus impulsos, às minhas paixões, então falar o que dá na telha, né? Ser sempre sincero daquele jeito, né, que a gente acha que a sinceridade é aquela rudeza que fere, que agasta o outro, que machuca o outro. O indivíduo que acha que para manter-se equilibrado precisa estar sempre desafogando a sua pressão interna nas outras pessoas, jogando aí o fardo das suas aflições, né? Muitas vezes com completa indiferença pelas dores do outro, pelas dificuldades do outro. Então, é isso que a Emmanuel está falando. Se a gente acha que isso é manter o equilíbrio, a gente está muito longe de entender o que é manter o equilíbrio, né? Basta ver para a importância do equilíbrio, da disciplina, ou melhor, para entendermos a importância da disciplina na manutenção do equilíbrio, basta vermos o que acontece com a energia elétrica quando não orientada, ou o que acontece com o trânsito sem as marcações, por exemplo, sem o semáforo, sem as placas, o que vira. Então, em tudo nós precisamos de disciplina. Então, até mesmo para a gente manter esse equilíbrio, quando as coisas estão difíceis, para aliviar internamente, a gente precisa buscar a disciplina da prece, do estudo. Por vezes, um amigo mais próximo, mais íntimo, confessar, sim, abrir o coração, né? Mas não sair despejando isso nos outros, falando palavras rudes, falando sempre verdades, como jogando verdades na cara das pessoas, achando que isso é desafogo interior. Não é, pelo contrário, a gente está aumentando ainda mais a pressão, porque estamos nos associando ao egoísmo, ao orgulho, à indiferença, e isso só piora o nosso quadro interior. Então é ter respeito para com os outros, é ter cuidado, é ter disciplina em tudo que venhamos a fazer, né? Não acreditemos que lançando os nossos conflitos, as nossas amarguras, as nossas infelicidades nos outros é que estaremos, então, desafogando o nosso mundo interior. Pelo contrário, estaremos criando apenas mais aflições. Ninguém possui uma serenidade que não construiu. Daí o impositivo da vigilância em nós próprios. Ora, isso aqui é essencial, porque, gente, a serenidade, a paciência, a paz, não é algo que assim, eu vou fazer uma oração aqui agora e aí eu vou conseguir já de pronto manter e conservar isso. Não, ela é o resultado da serenidade dessa disciplina da oração, do conhecimento de nós mesmos, do cuidado com as emoções ao longo do tempo, né? Então, o espírito, para ele chegar nesse estado de serenidade diante das circunstâncias mais difíceis, não acreditemos que faremos isso de um dia para o outro, de um mês para o outro, apenas com uma ou outra oração aqui, com um ou outro momento de reflexão. Não,
é construção, né? O indivíduo, para chegar na serenidade de um Chico Xavier, na serenidade de um Eurípides Barçanufo, de um Bezerra de Menezes, de uma Joana de Ângeles, é preciso muito esforço, né? Paciente, disciplinado, aliado aí ao tempo, que consolida esses valores em nossa alma. Então não adianta achar que serenidade, eu vou sentar um pouquinho ali e no outro dia meditar, orar, e no outro dia eu já vou ser o mais sereno dos seres, vou alcançar o nirvana. Não é assim que funcionam as coisas. Nada na vida é assim, nem na natureza. É claro que quanto mais empenho há da parte da criatura, quanto mais aplicação há, mais rapidamente essa construção se consolida. E quando o espírito realmente se movimenta, coloca a sua vontade em serviço, ele consegue verdadeiras transformações assim fantásticas num tempo que parece impossível, mas é porque houve ali mobilização da vontade, houve ali esforço sincero. Então a gente vai vendo Paulo, que era aquele espírito impulsivo, né, fogoso, enérgico, ele vai aprendendo ali no deserto, na oração, na reflexão, no tear, a conservar a serenidade, a construir a serenidade, até que muitos anos mais tarde, vou dar um exemplo, quando ele estava em Corinto, pronto para ir para Roma, que era um grande sonho dele, levar o evangelho à capital do reino, já existia comunidades cristãs lá, mas ele queria estar lá também pessoalmente, bate alguém na porta da comunidade em Corinto, pedindo auxílio, e era um emissário de Tiago, mesmo Tiago menor, com quem ele havia tido ali as suas divergências, né? Quem leu Paulo Estevão já sabe. E então, o que é o primeiro movimento ali interno, Emmanuel nos escreve? Ele, né, vai encaminhando para aquele pensamento, mas como é que ele vem me pedir auxílio? Não é justo ele. Mas ele já havia construído ao longo daqueles anos de esforço imenso, de perseverança, de continuidade, ele havia construído serenidade. Então, ao invés de responder logo assim, não vou, né, de dar aquele impulso, responder e escorraçar ali o mensageiro, ele fala o seguinte, espera um pouco, eu vou ali dentro, vou fazer uma prece e aí a gente vê o que faz. Ele vai, abre o evangelho, faz uma leitura, faz a sua prece, e ele então entende, né, pela própria leitura do evangelho, que o convite do Cristo era voltar, renovar os seus planos, ele queria ir para Roma, Jesus estava mandando ele para Israel de volta, para a Palestina. E ele então acata, sereno, acata, vai para Israel ajudar Tiago menor, e ali eles se reajustam, né, e constroem realmente uma amizade muito bonita. Então veja, esse espírito impulsivo, se fosse lá atrás, né, muito provavelmente ele teria explodido, como na primeira reunião que eles têm no famoso Concílio de Jerusalém, em que ele, Tiago, ele tem alguns embates por conta da circuncisão de Tito, ele ficou explosivo. De uma hora lá que ele queria ir embora, abandonar a reunião. Quem que intermediou? Simão Pedro. Interveio e falou, Paulo, serena, calma, vamos pensar, né, naquilo que é melhor para a causa, para a obra. Você não tem que ir lá amparar os gentios, então aprenda aí a ceder, aprende a ser mais sereno, né? Estou usando aqui as minhas palavras, mas é mais ou menos nesses termos que Pedro fala com ele. E ele foi aprendendo ao longo do tempo. Então, não adianta a gente achar que é assim, né? Que eu vou fazer uma prece aqui e aí diante da prova dificílima amanhã eu vou estar pronto, eu vou estar já totalmente sereno. Não, comecemos desde agora a construir essa serenidade, porque não sabemos quando a prova virá. Que investamos o quanto antes nessa edificação para que quando ela vier a gente já esteja ali minimamente bem consolidado. Não se trata de prevenção contra ninguém, e sim de autogoverno, ou seja, não se trata de afastar, de isolar-se, de fugir de determinadas pessoas, que, a nosso modo de ver, são elas que nos tiram a paz. Não. A questão fundamental, diz Emmanuel, é autogoverno. Porque aquele que se governa, ninguém lhe tira a paz. Só nos tira a paz aqueles que permitimos que assim o faça, ou por conta justamente da nossa ausência de autogoverno, de autoconhecimento interior. Mas aquele que se governa consegue conviver com todos, mesmo com aqueles mais difíceis, e ainda assim manter a sua paz e, de algum modo, auxiliar pelo próprio exemplo, muitas vezes.
Então é isso que Emmanuel está falando. Não se trata de prevenção contra ninguém, e sim de autogoverno. Mais uma vez, algo que vai sendo construído. Eu me lembro no livro dos Espíritos, na questão 894, Kardec faz uma pergunta interessante. Ele pergunta assim, para os espíritos: parece que tem pessoas para as quais o bem parece tão fácil, tão simples. Elas terão o mesmo mérito do que nós, para os quais o bem muitas vezes parece ainda desafiador? Mais ou menos essa pergunta de Kardec. E os espíritos respondem assim: olha, esses lutaram outrora e triunfaram. O bem se lhes tornou um hábito. Por isso é tão natural. Por isso é tão espontâneo. Lembramos da frase também de Emmanuel: a disciplina antecede a espontaneidade. Então, se hoje eles são assim tão serenos e parece para eles tão natural essa serenidade, é porque, não nos enganemos, são lutas, anos e anos ali de luta lá atrás, disciplinando-se as suas emoções, os seus pensamentos, para que aquela serenidade se tornasse o natural, o espontâneo, porque há hábito já consolidado. Esse é o grande processo de construção de hábitos, que não se dá essa construção sem disciplina, esforço, vontade e tempo para consolidar. Quanto maior a vontade, menor o tempo para que essa conquista se dê. Para semelhante realização, ser-nos-á justo enfileirar certas obrigações primordiais que se nos mostram por alicerces da consciência tranquila. Então eu gosto dessa associação que ele faz aqui, com essas duas expressões: obrigações primordiais, alicerces da consciência tranquila. Então, olha que interessante isso, que é o que está lá no Livro dos Espíritos, das questões 920 ali em diante, quando Kardec e os Espíritos vão tratar da felicidade, eles vão dizer a consciência tranquila como um dos alicerces, um dos fundamentos básicos da felicidade, da paz real. Então, obrigações primordiais, o cumprimento das nossas obrigações primordiais, quais? Com a família, com o nosso corpo, os cuidados com o corpo, com a saúde, aí, dentro do equilíbrio, os cuidados no trabalho profissional, os trabalhos na atividade espírita, as obrigações primordiais que a vida nos apresenta dia a dia. Elas, se bem cumpridas, se convertem nos alicerces da nossa consciência tranquila, que, por sua vez, é, em essência, o que definimos por paz. O tesouro maior do espírito, consciência tranquila, edificada na fé e no cumprimento do dever. E os alicerces disso são as obrigações primordiais. Os pequenos deveres de cada dia são os grandes alicerces fundamentais da nossa paz, da nossa serenidade. Por isso, se queremos atingir esse estado, que já vemos nessas almas que nos inspiram, de tamanha serenidade, de tamanha tranquilidade, mesmo diante das provas mais difíceis, comecemos agora pelos pequeninos deveres. Aprendamos a valorizar os pequeninos deveres, as pequeninas incumbências, porque é aí que começa o reino de Deus. Então, Jesus, várias vezes, ao se referir ao seu reino, ele usa coisas pequenas, mas de um tremendo valor. Ele fala de uma pérola, não é grande coisa, não é uma coisa muito grande, mas de um tremendo valor. Ele fala de uma semente, que não é grande coisa, uma sementinha, um grão de mostarda, mas que uma vez cultivada, converte-se ali numa árvore, que depois vai converter-se em outras sementes, em novas árvores, enfim, um potencial multiplicador imenso. Um grão de mostarda. O fermento, um pouquinho de fermento que você põe na massa. Então, são algumas das comparações que Jesus faz com relação ao seu reino, a esse reino do qual ele fala, que nos mostram a importância das pequenas coisas. E se eu quero a serenidade, a tranquilidade das grandes almas, comecemos a valorizar a singeleza, a beleza e a grandeza das pequenas coisas. Assim haveremos de chegar à grandeza dessas almas que nos inspiram. Compreendamos, prossegue ele,
que somos colocados uns à frente dos outros a fim de aperfeiçoarmos. Ou seja, ter sempre isso em mente. Ver no outro como um bendito professor que a vida me dá. Ver no outro um irmão e, em especial, sobretudo aqueles que convivem mais proximamente conosco, como professores. Até mesmo os adversários, até mesmo aqueles que nos criticam. Saibamos ver neles esses professores gratuitos que nos mantêm na linha, que nos mostram aspectos do nosso ser que os amigos muitas vezes não fariam, que nos mantêm alertas, que nos convidam à vigilância, à coerência, né? Eles muitas vezes são os que nos mais chamam à coerência entre o que a gente fala, o que a gente faz. Então são professores. Se a gente vai mudando esse olhar e vendo aquilo que eles podem nos gerar em termos de crescimento, assim como que nós podemos gerar aos outros, a partir da nossa ação e do nosso exemplo, cada relação vai se tornando mais fácil, porque eu deixo de olhar apenas a personalidade que está ali diante de mim, eu passo a ver o espírito e passo a ver o que aquele espírito me traz de proposta espiritual, ou seja, para o espírito que eu sou, não para a personalidade. E passo, então, a valorizar melhor as relações, até as mais desafiadoras, uma vez que eu estou focando agora não no imediatismo terrestre, né? O outro não está do meu lado só para me atender os caprichos, atender os meus prazeres, as minhas ilusões. Não é essa a finalidade das relações no mundo. A grande finalidade das relações na vida é o aperfeiçoamento mútuo. Quando eu passo a pensar nesses termos, eu paro de ver no outro alguém que tem que me satisfazer, atender os meus caprichos, me prover de prazer. Não. Né? Eu passo a ver no outro, antes de mais nada, um professor, um coração amigo, irmão. Posso ainda não conseguir vê-lo, né? Conseguir senti-lo de fato como um amigo próximo por conta das divergências e tudo mais, mas consigo ver já pelo menos esse professor que me ensina, que me ilumina e que me depura. Abracemos as iniciativas de concórdia sem esperar que determinadas pessoas venham promovê-las. Em outras palavras, que fazer de especial? Ou seja, ao cristão, ao discípulo do Cristo, cabe dar o primeiro passo, fazer o primeiro movimento de conciliação e de concórdia. Então, às vezes a gente vai esperando, né, sempre esperando no orgulho que o outro faça, porque a gente não quer dar o braço a torcer. E quanto mais a gente espera, maior vai sendo o distanciamento espiritual, mais vai se complicando, mais aquilo vai fermentando, né? O que começou com uma pequenina coisa, às vezes um pequenino desentendimento, se a gente vai deixando isso passar muito tempo, vai crescendo, vai inflando, vai inchando, vai tornando uma grande coisa. Então, o cristão, ele já faz logo o movimento de cortar na base, né? Tirar esse fermento, cortar na base ali a erva daninha que está crescendo, para evitar maiores complicações depois. Então, buscando a humildade, é preciso sejamos nós a darmos o primeiro passo. Se houve um desentendimento, não importa. Se a gente acha que o outro é mais responsável, se somos nós, se o outro é o culpado, se o outro foi o que equivocou, façamos nós o primeiro movimento de concórdia. Meu irmão, não está indo bem aqui nossa conversa, me desculpa aí, vamos nos entender, né? Deixa para lá. Façamos, aprendamos a fazer o primeiro movimento, porque de nós, diz o apóstolo Paulo, de vós, amados, os cristãos, espera-se coisas melhores. Daquele que não conhece o Cristo, pode-se até esperar a mágoa, a revolta, né, o afastamento. Agora, daquele que conhece o Cristo, espera-se o perdão, o gesto de humildade, de reconciliação. Que fazer de especial? Jesus nos diz que aquele que pede o manto, é preciso demos também a capa. Então, é preciso ir sempre além, ainda que o outro seja, de fato, ali o responsável, o culpado. Façamos nós o movimento de compreensão, porque só temos a ganhar com isso. Ganhar em mais amor, em mais desenvolvimento espiritual e, às vezes, conseguir trazer esse outro para um novo entendimento, uma nova reflexão, ao passo que, se nos afastamos, criamos ainda mais endurecimento naquele coração, mais distanciamento em sentido espiritual. Pelos erros alheios que claramente nos preocupem, examinemos os nossos com sincera resolução de corrigi-los. Ou seja, é aquele fenômeno da projeção
que muitas vezes ocorre. Aquilo nos outros que mais nos incomoda, geralmente é porque alcança os nossos pontos frágeis, o nosso calcanhar de Aquiles. Então, no outro, muitas vezes, temos também um espelho no qual nos vemos com mais clareza. Se há humildade de nossa parte, conseguimos ver aqueles pontos em nós que precisam ser ali ajustados para corrigi-los, né, com sincera resolução, ou seja, com coragem, com devotamento, com boa vontade. Ver, aproveitar o outro enquanto esse espelho também que a vida me dá, que muitas vezes me faz enxergar o que por mim mesmo não estaria capaz de enxergar, não seria capaz de enxergar. Não nos aborreçamos com o trabalho que a vida nos confia, de vez que através dele é que atingiremos a promoção justa na escala de valores da vida. Bendigamos os deveres, os trabalhos, os esforços que a vida nos pede, porque são eles as nossas alavancas de progresso. O trabalho nos transforma, nos renova, nos liberta, nos ilumina, nos depura, né? Então, é por meio desse trabalho, sobretudo o trabalho operado internamente, não só a ação exterior, mas aquele trabalho, aquela ação que me transforma interiormente, ampliando o meu cabedal de cultura, de conhecimento, mas também o meu cabedal de serenidade, de paciência, de disciplina, de constância, é o trabalho o que me faz galgar os degraus da evolução. A história da civilização terrestre é a história da criatura humana, das sociedades humanas, se unindo em torno do trabalho e, com isso, progredindo tanto intelectualmente, em primeira instância, como também moralmente, como decorrência desse progresso intelectual a que o trabalho nos conduz. O Kardec fala disso lá no capítulo 25, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nunca nos esqueçamos de que a eficiência não se harmoniza com a pressa, mas não se fará vista sem apoio na diligência. Então, olha que frase linda essa, né? A eficiência não se harmoniza com a pressa. Então, a pressa é inimiga da perfeição, do trabalho bem feito, né? A inquietação, a precipitação não nos conduz à boa execução das nossas tarefas. Mas também não podemos cair no outro extremo, que é a falta de diligência, ou seja, a falta de aplicação, de empenho, de resolução para fazer as coisas. Então, Emmanuel aqui está nos falando de buscarmos o caminho do meio. Nem a precipitação, a pressa excessiva, inquieta, que nos leve a fazer as coisas de maneira inadequada, incorreta, nem também a preguiça, né, aquela inércia, aquela lentidão que também nos faz aí arrastar nas sendas da evolução. Então, ter aí, buscar, né, diligência, eficiência, aplicação, mas também sem inquietação, sem precipitação, sem ansiedade. Buscar justamente esse caminho do meio, esse caminho do equilíbrio que o Evangelho sempre nos ensina. É o caminho da paciência, né? Seguir trabalhando, obstinação pacífica, seguir trabalhando, mas de maneira serena, de maneira calma, de maneira pacífica. Essa é a ideia. Convém lembrar que os nossos ouvidos podem ser transformados em extintores do mal, todas as vezes em que o mal nos procura. Isso aqui é essencial, especialmente na nossa relação cotidiana com os outros. Quantas vezes nossos ouvidos não são visitados pelo mal, pelas sombras, na forma de uma maledicência, de uma calúnia, de uma crítica ferina? Sejam os nossos ouvidos extintores. Morra em nós, né, a palavra sombria, que ela não siga adiante, seja falada, seja escrita, que sejamos nós ali o ponto de chegada daquilo e não de saída, jamais, para que os nossos ouvidos possam se converter aí nesses extintores do mal, impedindo que muitas vezes essa sombra se alastre, né, qual um vírus contagioso. É isso que é, na verdade, a maledicência, a calúnia, é um vírus contagioso que vai envolvendo numa mesma teia de sombra todos aqueles que vão propagando aquilo. Então, busquemos ser esses que extinguem o mal em nós outros, buscando os nossos ouvidos aí sempre estarem mais atentos à luz e filtrando a sombra. Aceitemos a realidade de que o próximo não tem a nossa formação e saibamos respeitar cada criatura na posição em que se encontre. Então, deixa o outro ser o que ele é. Entenda o outro na sua condição.
a frase do Chico, né? Aos outros dou o direito de serem quem são, mas a mim o dever de ser a cada dia melhor. Quer ajudar o outro? Transforme-se a si mesmo. É o melhor meio que você tem de mudar, de renovar o outro. Mas deixe o outro no patamar em que ele está, no nível de compreensão que ele tem, respeite-o no seu modo de ser. Você não conhece toda a trajetória dele, toda a formação dele, tudo que ele já viveu. Então compreenda-o, entenda, alimenta a boa parte, nos diz Emmanuel, e segue adiante. Incentiva o bem ali, realça o que é luminoso já e releva o que ainda é sombra. É claro que existirão circunstâncias, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em que o proceder de um indivíduo pode prejudicar a muitos outros. E então, pelo bem do coletivo, pode existir um momento em que somos convidados a debater certas coisas, a realçar certas posturas inadequadas, né, a falar sobre algumas coisas. Mas, de um modo geral, respeitemos o outro no seu modo de ser, no patamar em que está, na compreensão que está, dando a ele o direito de ser quem é e a nós o dever de sermos a cada dia melhores. É preciso que aprendamos a dar aos outros, inclusive, o direito de não gostar de nós. Eu me lembro do Chico, certa feita, estava triste ali, né, por conta de algumas críticas, algumas pessoas que não gostavam muito dele e tal, estava meio acabrunhado, e Emmanuel chega para ele então e diz: Chico, você tem que dar às pessoas o direito de não gostarem de você. A pessoa tem o direito de não gostar de você. Então é preciso, né, dar ao outro o direito de ser quem ele é, mas a nós, sempre, o dever, o compromisso de sermos a cada dia melhores, porque aí estaremos também amparando o outro nos seus caminhos. E por fim, ele conclui: em suma, a serenidade não é uma aquisição espiritual que se faça em toque de mágica, que nós falávamos lá atrás. Não é assim, vou sentar ali um pouco, meditar um pouco, estou sereno, estou pacífico, pacificado. É construção, disciplina antecedendo a espontaneidade, paciência aliada à constância, virando então a conquista de fato. Então, não é uma aquisição espiritual que se faça em toque de mágica, e sim através do trabalho, muitas vezes duro e áspero, da paciência em ação. Então, isso é bonito, né? A serenidade, ela vai nascendo muitas vezes em meio ao trabalho duro e áspero. É a diferença da paz do mundo para a paz do Cristo. A paz do Cristo é aquela que floresce muitas vezes em meio às maiores tormentas, às maiores lutas do Espírito, porque ele criou internamente esse santuário imune, né? Esse santuário inabordável, inalcançável interiormente, que o torna então capaz de, mesmo em meio às mais difíceis provas, aos mais ásperos testemunhos, conservar a serenidade. Então, a serenidade é o fruto do trabalho duro e áspero da paciência em ação, da paciência que opera, que realiza, aliada ao tempo e à constância. Então, fica aí para nós essa reflexão, amigos, acerca da paz e da serenidade e da paciência, que cada um de nós possa, com Jesus, encontrar forças, recursos, inspiração para seguirmos nessa construção. Agradecendo aqui aos comentários, né, dos amigos. A Aninha aqui falando, né, que serenidade e paciência, especialmente na atual conjectura, é muito importante, é muito oportuno, de fato, Aninha, nesse momento, como nunca precisamos entesourar serenidade, paciência para com os outros, para com a vida, para com as circunstâncias. Lembrando mais uma vez Emmanuel, quando ele nos diz que serenidade em nós é segurança nos outros. Nesse momento em que muitos têm vacilado, oscilado na fé, na confiança, quando encontrarem em nós serenidade, conseguirão manter mais segurança, manter-se mais seguros e mais confiantes. Então é imprescindível que nós busquemos amparar aos nossos irmãos nesse sentido. O que mais aqui, em termos de comentários? O Ronaldo falando que a raiva é um veneno que bebemos esperando que o outro morra, sem sombra de dúvidas. O rancor, a mágoa, a raiva, a agressividade são energias, são emoções perturbadoras que prejudicam, em primeira instância, o nosso próprio corpo, né? E o nosso próprio ser espiritual. Como nos diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida,
As emoções perturbadoras, desequilibradas que cultivamos no imo do ser são como que marteladas, né, nos mecanismos de uma maquinaria bem sutil, de uma maquinaria bem sensível. É como se pegássemos ali um martelo e viéssemos a golpear as engrenagens, os mecanismos dessa máquina. Então, que máquina que consegue suportar tamanhos impactos, ainda mais quando vamos conservando isso por dias, por meses e por anos. Não há como sair disso, né, ou ter como resultado disso a saúde. Então, é imprescindível renovar, de fato, as emoções. Então, agradeço mais uma vez aqui pelos comentários, pela participação dos amigos, rogando a Jesus que lhes abençoe a todos e que possam construir a serenidade e a paciência, alcançando, enfim, a paz do Cristo, esse que é o patrimônio mais precioso que a cada um de nós é dado, alcançar e conservar. Lembrando, Simão Pedro, busque a paz e siga. Que Jesus nos abençoe a todos. Fiquem com Deus, meus irmãos, na paz do Mestre.